Seja muito bem-vindo. Se você chegou até esse local é porque você tem interesse em avaliação de imóveis rurais. Eu sou Robson Schneider, sou engenheiro agrícola, atuo com engenharia de avaliações desde 2017 e preparei para vocês um treinamento contendo uma metodologia simples e bem objetiva sobre a avaliação de imóveis rurais, utilizando o método comparativo direto, tratando as amostras por fatores. Vocês vão ter acesso a partir de agora a 6 horas aulas de conteúdo prático e aplicado, onde vocês vão conhecer todo o planejamento do início ao fim e vão poder sair aptos a avaliar imóveis rurais aplicando a metodologia por fatores. Vocês vão entender todo o planejamento da avaliação, quais fatores, quais pontos importantes a gente tem que definir para comparar os imóveis entre o que a gente está avaliando e as nossas amostras, como fazer o planejamento de pesquisa. Além de tudo isso, vocês vão ter acesso também às ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. São duas. Uma planilha, onde a gente consegue desenvolver todo o cálculo de avaliação de imóveis, colocar as amostras, fazer um checklist da documentação e também fazer um laudo simplificado com todas as informações do imóvel pronto para você imprimir e entregar para o seu cliente. A outra ferramenta que eu utilizo é a ferramenta que eu defino uma coisa que eu acho muito importante, a gente tem uma aula específica, que é a precificação. Quanto cobrar pelo meu trabalho? A partir dessa ferramenta, vocês também vão poder balizar e ter uma ideia de quanto cobrar por cada avaliação que vocês fizerem a partir de agora. Certo? Se você gostou do que viu até agora, já garanta sua vaga aqui, clicando no botão. Se você quer ver um pouquinho mais de informações, sem problemas, eu vou abrir de agora em diante. A gente vai para a tela do meu computador e a gente vai ver na íntegra todo o curso, todos os módulos, toda essa ferramenta de como funciona a planilha, como funciona a planilha também de cálculo de honorários, e vocês vão poder fazer a decisão. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e desejo desde já boas-vindas à nossa turma de avaliação de imóveis rurais. Após vocês fazerem a inscrição no curso, vocês vão receber um login de acesso a essa plataforma aqui. Essa plataforma ela tem 7 aulas e as aulas são totalmente práticas e objetivas, focadas na metodologia de análise por fatores. Então a primeira aula a gente vai ver a introdução, conceitos gerais e tudo que a gente tem que entender na área de engenharia de avaliações. A aula 2 a gente vai conhecer a NBR 14653, vamos entender a norma, a parte 1 toda comentada, e a parte 3 vai entrar na aula do método comparativo direto e também com o uso da ferramenta, mas vocês vão ter acesso a essas normativas que são a chave para avaliação de imóveis rurais. A aula 3 a gente vai falar sobre o planejamento de pesquisa e como montar e estruturar a nossa avaliação. Aula 4 a gente vai falar sobre as principais variáveis utilizadas em avaliações de imóveis rurais. A aula 5 a gente vai entender o método comparativo direto do mercado. Vamos abrir bem eles, vamos ver os tipos de tratamentos que existem, e um deles, e um dos principais, é o tratamento por fatores. Por isso a gente vai estar trabalhando ele no curso e vai trabalhar na aula 6 específico uma planilha, uma ferramenta de avaliação, onde vai te dar todo o planejamento, desde o checklist inicial até a parte de avaliação. Na aula 6 vocês vão ter acesso, então, para você ter uma ideia, a essa ferramenta aqui, que é uma planilha, só que além da planilha, ela é bem interessante porque é bem completa, ela vai ajudar vocês a fazer o planejamento da avaliação. Ela contém um checklist, onde vocês vão poder coletar as informações do imóvel. Vocês podem, se vocês acham interessante e gostam de trabalhar com nota agronômica para fatores, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, que vai auxiliar vocês ao cálculo para cada uma das amostras. Vocês vão poder organizar as amostras de vocês, vão poder também fazer um resumo aqui daquelas informações que vocês compilaram na aba anterior. Copiando aqui, colando, vocês vão chegar à aba principal da planilha. Essa planilha é bem interessante, ela é totalmente aberta, então vocês podem adaptar conforme vocês precisarem. Então, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês é que ela é totalmente
didática e bem inteligente, porque qualquer mudança que vocês fizerem em valores em alguma das células vai impactar diretamente nos valores da planilha, vai mexer no gráfico. Aqui tem um gráfico do valor do hectare em função do tamanho, aqui então tem uma linha de tendência que a gente vai poder modificar. Então cada modificação que você faz, ela altera todas as células aqui abaixo de forma dinâmica, certo? Outra parte bem importante é o que? É os outliers. Caso a gente pegue uma amostra muito disparelha com a nossa que a gente quer comparar, nesse caso aqui a gente está comparando uma área de 79,4 hectares, a gente vai poder avaliar de forma tranquila, porque a própria planilha ela vai descartar essas amostras que estão muito disparelhas, que a nossa homogeneização foi menor que 0,05 e vai descartar essas amostras. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, só para a gente ver. Eu vou mudar essa amostra aqui que está 0,61, vou botar um fator aqui, vou baixar ele, aleatório, só para vocês verem o que acontece. Olha só, a própria planilha se ajusta automática, deixando esse valor de cálculo dessa amostra fora e formando o preço aqui, o valor da nossa avaliação de forma diferente. Então aqui a gente tem o número de amostras, aqui a média de hectares das nossas amostras, e o que é mais importante aqui, que é o valor que a gente vai utilizar para entregar por hectare, é o valor da média semeada. Ou seja, a média semeada, ela descarta essas amostras muito disparelhas que a gente está comparando. Outra coisa bem interessante que a gente tem aqui nessa versão 4.0 dessa ferramenta é o grau de precisão, ou seja, ele leva em conta o desvio padrão e também os padrões que a norma exige, e a partir disso a gente consegue ter um grau de precisão na nossa amostra, na nossa avaliação. O grau de precisão varia de 1 a 3, como vocês vão ver nas aulas, e quanto maior esse grau, mais preciso é a nossa avaliação, mais confiável ela é. Então esse aqui serve como indicativo para vocês da confiabilidade da avaliação. Aqui, ao final, no valor do imóvel avaliado, a gente vai poder escolher entre um dos 4 valores acima. O valor de avaliação nada mais é que a média semeada vezes o tamanho do nosso imóvel. Mas existe também alguns outros valores que a gente pode adotar dependendo da situação do mercado. Por exemplo, se ele estiver muito positivo, geralmente a gente arbitra ele para cima, ou seja, se tiver uma liquidez boa, se tiver uma época boa de venda. Se tiver um mercado normal, geralmente a gente adapta aos imóveis de oferta, o valor do imóvel por oferta, ou seja, é um valor descontado de mais ou menos 8% em cima do nosso valor da avaliação. E em caso de banco, liquidação de dívidas e tudo, a gente usa o valor de liquidação forçada e define ali o nosso valor da avaliação. Então, com base nisso, vocês vão poder escolher entre um deles para apresentar o valor final. Apresentando isso, o valor final, a gente dá um enter aqui, vai para o grau de fundamentação. Na tabela de grau de fundamentação, a gente vai poder ver o quanto o nosso laudo está completo. Então a gente tem 5 pontos para analisar aqui e a gente vai fazer uma pontuação. Modificando essa pontuação aqui, a gente ao final atinge uma soma e conforme a tabela 5 da DMR 14653, a gente chega ao nosso grau de fundamentação. Então, na aba anterior te dá o grau de precisão da tua avaliação e na aba posterior te dá o grau de fundamentação. Então serve para a gente ver o quanto está completo o nosso laudo. A partir disso, com todas essas informações na mão, a gente já pode passar para a entrega do laudo de avaliação no modelo simplificado. Ou seja, é um modelo simplificado, mas ele é bem completo de informações. Aqui ele já puxa as informações de grau de fundamentação e grau de precisão de maneira automática. A liquidez no mercado vocês vão definir com base na pesquisa e conforme viram nas aulas. E aqui vocês vão fazer uma caracterização do imóvel. Feita essa caracterização do imóvel,
a gente vai para essa aba aqui de valores, que ele também puxa automático lá da planilha. Então cada vez que tu muda nesta aba aqui, no teu laudo simplificado, ele vai mudar também. Então é muito interessante. E ao final você assina, coloca o relatório fotográfico e está pronto o seu laudo de avaliação simplificado. Uma ferramenta muito útil que vocês vão ter acesso de forma de bônus e gratuita com este curso. Voltando para a parte das aulas, a nossa última aula é sobre precificação e cálculo de honorários. E para isso, vocês vão ter acesso a essa ferramenta aqui, que eu utilizo para cálculo de honorários de avaliação de imóveis rurais. Aqui está um exemplo de um imóvel e eu também explico como eu chego à formação do custo da minha hora técnica. O mais importante aqui é vocês entenderem que não existe uma fórmula mágica para se chegar ao valor do custo de uma avaliação. Ou seja, existe um valor base que a gente trabalha com base em horas técnicas do conselho ou da sua experiência profissional ou do cálculo de custo da sua hora que você tem já feito. Então a gente chega num valor base e a partir disso soma alguns custos indiretos e mais os custos de hora técnica de campo. A gente chega ao valor final da nossa avaliação. Então isso aqui vai ser muito importante para vocês balizarem e trabalhar com o valor justo do mercado, a fim de todo mundo trabalhar alinhado e de forma justa para valorizar a nossa classe e a nossa profissão de engenharia. Esses são os módulos do curso. Você vai ter então 6 horas de aula, vai ter ao final também acesso a todas essas ferramentas, vai ter acesso às normas e vai ter acesso também aos certificados. Tudo isso por um preço quase irrisório, que você vai tirar brincando e vai sobrar muito lucro ainda em cima da sua primeira avaliação. Então este é o nosso curso, nosso treinamento que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu fico à disposição se você tiver alguma dúvida ainda. Você pode clicar em algum lugar dessa página, tem um contato do WhatsApp para você tirar dúvida. E se ficou bem claro para você e você gostou, clique, garanta já a sua inscrição e seja bem-vindo à avaliação de imóveis rurais.